Boa tarde, caros estudantes. Então, para dar continuidade aqui no nosso estudo de evolução temporal e mecânica quântica, eu vou desenvolver aqui um exemplo para trabalhar junto, um exemplo relativamente simples. Vamos usar o nosso conhecido osso, né? Osso de comprimento de largura L, que a gente conhece as funções de onda, elas são fáceis de tratar. Então eu vou tomar esse sistema como exemplo para a gente ver como que ficam, por exemplo, os valores esperados de posição e momento linear numa situação de evolução temporal. Então as nossas funções de onda para esse sistema são conhecidas, né? Raiz de 2 sobre L seno de n pi x sobre L. É o nosso projeção na forma de produto interno assim, né? Os nossos n's aqui, eles vão de 1, 2 e assim por diante, são inteiros. As energias são quantizadas, tem a forma n quadrado, pi quadrado, h cortado ao quadrado sobre 2m l quadrado. Vou chamar isso aqui de, para simplificar, vou chamar de n quadrado vezes um E0, tá certo? Onde o E0 tem esse valor dependente da largura do poço e das constantes universais aí. Então isso é uma equação essa solução vem da equação de alto valor H, o operador hamiltoniano desse sistema, atuando em n, é igual a n quadrado E0, né? Vezes n, que é a equação de Schrödinger independente do tempo. Pois bem, eu vou tomar, para estudar, vou supor que o meu sistema foi inicialmente colocado numa superposição do primeiro estado, cuja função de onda é seno de πx sobre L, com o segundo estado. Na verdade, então o sistema inicialmente não está num alto estado da hamiltoniana, mas sim numa superposição, ok? Então eu vou escrever esses estados, né? Eu vou indexar simplesmente pelo número quântico n, ok? Para não ter que ficar escrevendo sempre a função de onda. Então eu vou escrever como o estado inicial, em t igual a 0 do sistema, eu vou colocar um estado de superposição aqui, que seria 1, correspondente à função de onda psi para n igual a 1, mais 2, correspondente à função de onda psi seno de 2 πx sobre L. Ok? Então a evolução temporal vai ser dada pela atuação do operador evolução temporal no ket de estado de t igual a 0. Ou seja, alfa de t vai ser u de t alfa, que corresponde, essa é uma hamiltoniana p quadrado sobre 2m, né? O potencial aqui dentro é 0 e ele só está definido nesse intervalo aqui. Então o operador evolução temporal é conhecido, ele vale exponencial de menos i h t sobre h cortado, atuando em, já vou pôr aqui no meu ket de estado, 1 sobre raiz de 2, 1 mais 2. Ok? Então aqui a gente já sabe, né? Isso aqui, esses kets 1 e 2 são autoestados do operador hamiltoniano, com alto valor 1 é 0 e 4 é 0. Então a atuação dessa exponencial aqui vai me levar a 1 sobre raiz de 2 e elevado a menos i E0 t sobre h cortado, vezes o ket de estado 1, mais e elevado a menos i vezes 4 E0, que é o alto valor para n igual a 2, t sobre h cortado. Então esse aqui é o nosso ket de estado para qualquer instante de tempo t.
Eu posso definir, para simplificar a minha vida, eu vou definir uma frequência que vai ser E0 sobre H cortado. Essa aí, na verdade, seria a frequência do primeiro estado desse poço. Então aqui vai aparecer ωt e aqui vai aparecer 4ωt, porque a frequência associada ao segundo estado aqui é 4 vezes maior do que a frequência associada ao primeiro estado. Então eu posso, com essa definição aqui, escrever o meu ket de estado alfa de t como sendo 1 sobre raiz de 2 e na menos i ωt vezes 1 mais e na menos 4 i ωt et 2. Então nós temos a forma com que o vetor de estado atua. Se você quisesse escrever em termos da função de onda, aqui você projetaria em x e ficaria essa função de onda para n igual a 1 aqui, vezes essa fase aqui, e essa função de onda para n igual a 2, que seria 2 aqui dentro, né? Vezes essa fase. Note que não é uma fase global, né? Aqui você tem i ωt, aqui você tem 4 i ωt. Então, que dependendo da pergunta que você fizer, os valores esperados podem depender do tempo. Primeira coisa que nós vamos tirar aqui, determinada então a evolução temporal do vetor de estado, é o valor médio da energia. O valor médio da energia nesse estado será alfa t, h operador, né? Alfa t. Então, como? Tomando o transposto conjugado desse operador, né? Você vai ter aqui 1 sobre a raiz de 2 vezes 1 sobre a raiz de 2, que vai dar 1 meio. Então aqui eu vou ter um produto 1 e na i ωt, que é o conjugado, mais 2 e na 4i ωt, h, e na menos i ωt, mais 2 e na menos 4 i ωt. Essa ordem que põe aqui não faz diferença, porque isso aqui são números, né? Então o valor médio de H, ou seja, o valor médio da energia numa sequência de medidas dado esse estado no tempo aí, vai ficar 1 meio. H atuando em 1 dá E0. E lembrando que 1, 2 é 0, assim como 2, 1, tá certo? Então quando eu atuar o operador H aqui, vai tirar n igual a 1, vai tirar E0. Então, ó, distribuindo, para eu fazer no único passo aqui. E0, aqui eu tenho E na menos I, aqui eu tenho E na I que se cancela, né? Então isso aqui fica E0. Eles são ortogonais, então qualquer termo cruzado aqui desaparece. E agora eu atuo H em 2, que sai 4 E0. E é a mesma coisa, vai se cancelar aqui, cancelar aqui. Mais 4 E0. Ou seja, o valor esperado de H, né, numa sequência de medidas aí vai ser 5 E0 sobre 2. Que é a média da energia do estado 1 com o estado 2, que é 5 E0 sobre 2. Tá certo? Por que dá independente do tempo a energia? Porque eu coloquei esse sistema numa superposição, mas no entanto esse sistema está fechado, tá certo? Então a energia em média se mantém sempre a mesma. Não significa que numa medida daria isso, claro. Se você faz uma medida, ou segundo o postulado da medida, ou o resultado dá E0, ou o resultado dá 4E0. Ok? O sistema vai cair num dos autoestados do observável que você está medindo. Nesse caso, hamiltoniano. Então, uma medida dá E0, outra dá E0, na média, depois de um
grande número de medidas, você vai ter essa energia aqui, essa média temporal aqui ainda é constante, tá certo? Média temporal da Hamiltoniana é constante porque o sistema está fechado, eu não tenho um fluxo de energia aqui para dentro que possa mudar com o tempo esse valor médio, tá? Esse é um ponto fundamental. Então nós calculamos aqui o valor médio de energia. Vamos agora determinar qual que é o valor médio da posição, o valor médio de x. Por exemplo, se o sistema tivesse só no outro estado estacionário aqui o primeiro, por exemplo, esse aqui, na média, se eu fizesse uma série de fotos do sistema e observasse a posição, ele estaria em L0/2 aqui, né? O segundo estado, a mesma coisa, tá certo? O valor médio de posição para cada autoestado daria o centro do poço aí, ok? Se esse poço estivesse centrado em 0, daria 0 o valor médio de posição, porque essa função aqui seria uma função par em relação à origem, x é uma função ímpar, né? Integral função par vezes função par vezes função ímpar, no intervalo simétrico, né? Se fosse o 0 aqui, te daria 0, né? O resultado dessa integral, par vezes ímpar. Aqui agora, como que vai ficar a nossa situação? Então o nosso vetor de estado psi de t é 1 sobre raiz de 2, e na menos i ômega t 1 mais e na menos 4i ômega t 2. Pois bem, o valor médio da posição, então, do operador x vai ser alfa de t, x alfa de t. Isso aqui é fazer, vai dar 1/2 e multiplica 1 conjugado e na i ômega t mais 2 e na menos i 4 ômega t vezes o operador x vezes e na menos i ômega t 1 mais e na menos 4i ômega t 2. Então isso aqui a gente pode agrupar. Então eu vou escrever só o valor esperado de x aqui. O valor esperado de x. Isso aqui vai ficar uma sequência de integrais que vai ser a seguinte, ó. 1x1 mais 2x2 mais 1x2, porque isso aqui, né, cancela, mas agora o termo cruzado aqui não cancela, né? Porque eu tenho 4i ômega t e aqui eu tenho i ômega t. Desculpe, aqui é mais. Eu esqueci de conjugar aqui, né? Aqui é mais. Então, quando eu tomar o termo 1, 2, vai dar menos 3i ômega t. E quando eu tomar o termo 2, 1, vai dar e na 2, 1 e na 3i ômega t. Então, para ver como é que esse valor esperado, isso aqui é um valor esperado tempo, né? Como é que esse valor esperado vai evoluir no tempo? Basta eu determinar os valores dessas integrais aqui. Eu vou chamar isso aqui de I1, I2, I3, I4. Todas essas integrais, a função de onda conhecida, né? Função de onda psi n de x, a raiz de 2 sobre L seno de n π x sobre L, todas essas integrais vão ser da forma I igual a 2 sobre L, né? Porque vai tomar o quadrado da função de onda, integral onde existe função de onda, ou seja, de 0 até L, de seno de n π x sobre L, seno de n
πx sobre L, x dx, certo? Então, agora, você tem n igual a 1, 1, n 2, 2 e 1, 2, ok? Pois bem, o valor da integral para 1, 1 multiplicando aqui por 2 sobre L, né? Ele vai dar L sobre 2. O valor para 2, 2, a mesma coisa, vai dar L sobre 2. N igual a 2, N igual a 2, vai dar L sobre 2. Na verdade, o valor só dessa integral aqui é L quadrado sobre 4, né? Mas corta com o termo de normalização aqui, resultando, vezes L sobre 2, resultando nesse termo aqui. Então, e depois tem o termo cruzado aqui, eu já vou expressar para vocês, que seria a integral de 3 e 4 aqui, tá certo? Então esse valor aqui dá L sobre 2 porque justamente é a média dessa função, é o valor médio de x nessa função aí e na função para n igual a 2, que é essa aqui, né? Isso aí dá metade do comprimento do poço. Então se eu escrever x de t com todos os resultados aqui, eu vou ter o valor médio de x em t, vai ser, escrever a expressão completa, 1 meio, né, que está aqui por causa da normalização das funções, 2 sobre L, L quadrado sobre 4, mais L quadrado sobre 4, mais, aqui eu vou ter essa integral aqui tem o mesmo resultado que essa aqui, então isso aqui vai dar mais 2 vezes menos 8 L quadrado sobre 9π quadrado, e aqui eu vou ter então e na i mais e na menos i, né? Isso é um cosseno, né? Por isso que apareceu esses dois aqui, né? Então você vai ter cosseno de 3 ômega t. Okay? Então aqui fazendo os cancelamentos aqui, eu fico com o valor esperado de x no tempo, não é independente do tempo agora, tá certo? Quando eu coloquei isso numa superposição, ele vai dar L sobre 2 menos 16L sobre 9π quadrado cosseno de 3 ômega t. Tá certo? Note que L sobre 2 é o centro do poço. 9 vezes π quadrado dá aproximadamente 81. Ó. Então isso aqui é menor do que meio L. Bem menor do que meio L. Significa que quando eu ponho essas duas funções numa superposição, ela está se deslocando em torno da origem aqui, e o valor médio, então, em torno da origem, não, em torno de L sobre 2 aqui, né? Então o valor médio está oscilando no tempo em torno dessa grandeza aqui, ó, certo? Que é uma fração de L sobre 2, entre esse ponto e esse. Então veja bem, ó, se o sistema está numa superposição, o valor médio da posição não é independente do tempo. Para finalizar esse exercício, vamos calcular o valor médio de P, ou seja, o valor médio do momento linear. Novamente, se você estiver num estado estacionário, ou seja, num autoestado do teu sistema, o valor médio do momento linear aqui tem que ser igual a zero, né? Porque é como se classicamente a partícula estivesse indo para cá e para cá, ela está presa dentro desse poço, né? Se você pensasse classicamente, de modo que o valor médio do momento linear tem que dar igual a zero, né? Porque se não desse igual a zero, sei lá, a partícula está indo mais para um lado do que para o outro, isso não faz sentido, né? Porque só se o poço estivesse caminhando numa direção em relação a algum referencial. Então, em mecânica quântica também, o valor médio de posição no estado estacionário, o valor médio de momento no estado estacionário assim, também vai ter que dar igual a zero, tá certo?
Vamos ver o que acontece aqui quando você está numa superposição, como que esse valor médio do momento linear evolui no tempo. Então, novamente, você vai ter 1 meio, usando aqui os catches de estado, né? 1e na i ômega t mais 2e na 4i ômega t. E agora o operador momento linear, P. Eu vou escrever pelo operador aqui. 1e na menos i ômega t mais 2e na menos i vezes 4 ômega t. Certo? Então, abrindo, né, essas operações, isso aqui vai ser 1 meio, distribuindo, eu vou ter 1p1 mais 2p2 mais, agora os termos cruzados, 1p2 vezes e na menos 3i ômega t mais 2p1 vezes e na 3i ômega t. Correto? Então, essas integrais aqui que nós precisamos resolvê-las para determinar como que evolui o momento linear no tempo. Pois bem, o momento linear, o operador momento linear, P é menos IH cortado d dx. Ok? Então, nesse caso aqui, todas as integrais que vão aparecer aqui, elas são integrais da forma, eu vou escrever I, né, igual a integral desde 0 até L, de 2 sobre L, seno de n π x sobre L, menos I, H cortado, d dx, seno de m π x sobre L, dx. Certo? Então aqui eu vou ter que tomar a derivada do seno, vai virar cosseno e vai cair mπ sobre L. Então as integrais, na verdade, são do tipo integral desde 0 até L, de 2 sobre L, vai ter um menos I H cortado, M, porque estou derivando sempre M, π sobre L, e aí vai ficar seno de n π x sobre L, cosseno de m π x sobre L dx. Pois bem, então aqui nós temos a integral, quando n igual a m, seno de πx sobre L, cosseno de πx sobre L, ou seno de 2πx sobre L, cosseno de 2πx sobre L, nesse intervalo aqui, elas dão zero, como eu já havia comentado, essa integral aqui dá zero, essa integral aqui dá zero. Essas duas integrais aqui, elas vão ser simétricas, ou seja, vão ter o mesmo resultado. Note que P é um observável, então ele tem que ser hermitiano. Ou seja, esse elemento aqui, você tem aquele I ali, vai ter que ser igual em módulo e vai ter que ser o conjugado desse elemento aqui. Então um vai dar I vezes alguma coisa e o outro vai ter que dar menos I vezes alguma coisa como resposta, porque o teu momento linear é hermitiano. Então, basicamente, seria eu resolver essas integrais aqui com 1 e 2, 2 com 1, tá certo? Isso vocês podem pôr no Wolfram, são integrais conhecidas, né? Então, eu vou só anotar o resultado aqui. Aí 3 dá 8 sobre 3L I vezes H cortado. Aqui tem o meio, né, que está embutido aqui. E aí 4 dá menos 8 sobre 3L e H cortado. Okay? Então, um é o conjugado do outro. Okay? Então, agrupando tudo isso,
você vai chegar que P de T é igual a menos 2H cortado sobre 3L seno de 3 ômega T. Novamente, então, o valor médio do momento linear, ele em algum instante ele vale zero, né, mas ele oscila entre mais esse termo e menos esse termo aqui. Ó. Como é que isso, quer dizer, como que isso seria visto, né, em medidas? Você faria o quê? Você prepararia o teu sistema, na verdade você teria que preparar um número gigante de sistemas, todos naquela superposição, essa aqui, né? Superposição 1 com 2, em t igual a 0, né? T igual a 0, você teria preparado ele dessa forma aqui. E aí você faz medidas no mesmo instante de tempo para todos os teus sistemas, né? Você mede depois de um intervalo de tempo e outro intervalo de tempo. O que você vai observar, sei lá, se você mediu depois de 1 segundo, é claro que essas escalas de tempo aqui são menores. Como exemplo, se você mediu depois de 1 segundo, o teu valor vai dar uma coisa. Se mediu todos eles depois de 2 segundos, o valor médio das medidas vai dar outro e obedeceria uma relação desse tipo aqui. Tá certo? Confiram, eu fiz aqui rapidamente, né? Confiram, refaçam todos esses cálculos aqui, que é importante vocês também fazerem. Vejam se os resultados das integrais estão todos certos, etc., se não tem algum sinal trocado, coisas desse tipo. Ok? É isso por enquanto, obrigado.